Oi, pessoal. Eu sou o Hudson Brandão, eu sou aluno do curso de pós-graduação em saúde pública com ênfase em saúde da família, da Descomplica. E a gente vai fazer aqui o meu pitch final. Então, o problema que a gente vai abordar hoje é como podemos combater a cultura da desinformação e infodemia nas práticas em saúde, especialmente em saúde pública. Esse que é um problema grave que a gente viu acontecer, especialmente agora, um caso muito recente, que foi na pandemia mundial de Covid-19, o coronavírus, que assolou a todos nós aí em grande escala. Mas primeiro eu preciso explicar para vocês o que seria, então, essa infodemia e essa desinformação que são associadas. Infodemia é um excesso de informações que são produzidas no fluxo ininterrupto. E no meio dessas informações ocorre o advento da desinformação, através das chamadas fake news, que é um dos braços, um dos elementos utilizados na infodemia, que é a vinculação de informações falsas com objetivos de atingir meios específicos, atingir fins específicos, sobretudo costumam estar relacionados a objetivos políticos, ideológicos e por aí vai, levando à desinformação da população em geral por desvirtuar as informações verdadeiras, ao misturar a elas informações que não seriam verídicas, informações criadas para alcançar esses meios de grupos específicos. Como exemplo, a gente pode citar um cenário que aconteceu na pandemia de Covid-19, no auge dela, que foi citado ali pelo Conexão UFRJ e pela Agência Brasil, dois eventos que eu vou relacionar aqui. Bom, segundo o Centro de Controle de Doenças, o CDC, lá dos Estados Unidos, 90% dos óbitos até maio de 2021 por Covid foram causados por aconteceram com pessoas não vacinadas. Quando investigados os motivos por trás dessa recusa pela vacinação, foi verificado com frequência que as respostas apresentadas se relacionavam a um receio ou um medo do que as vacinas poderiam causar, principalmente por circularem na rede informações de que as vacinas poderiam causar até mesmo óbito. E eu vou relacionar isso com uma informação trazida aí pela Agência Brasil, que sobre os eventos adversos graves causados pelas vacinas, um evento raro que foi detectado foi que alguns casos, 11 casos para ser mais específicos, ainda destacados pelo CDC, de miocardite, aconteceram na época da vacina, no começo da vacinação, da vacina produzida pela Pfizer, que ficou aí muito famosa, muito difundida, sendo que foram mais de 8 milhões de doses de crianças vacinadas. Entre 8 milhões de doses aplicadas em crianças, apenas 11 casos de miocardite aconteceram, que sim, são graves, a gente precisa considerar, porém, esses mesmos casos são citados como de maneira generalizada, como se fossem esses 8 milhões. Conteúdos falsos citam a vacina como causadora de miocardite, sem considerar que o próprio coronavírus, a própria Covid-19, causa 16 vezes mais o mesmo problema. E dessa forma, só trazendo um exemplo, a gente chega em um cenário geral no Brasil, a partir da desinformação, que é uma espécie de delírio coletivo causado por uma dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva, como muito bem apontada ali pelo João César Rocha, pesquisador e professor da UERJ, como sendo esse fenômeno que acontece, que é natural da condição humana, mas que foi potencializado pelas notícias falsas na pandemia, por exemplo, que é esse fenômeno de você reforçar, procurar informações que reforcem aquilo que você acredita, aquelas crenças que você tem, e negar veementemente tudo aquilo que é contra o que você acredita. Negando o outro, negando as informações científicas, por exemplo. E aí causando essa espécie de delírio de realidade coletiva compartilhada, muito potencializada pelo fenômeno da informação, da infodemia desenfreada, que ocorreu sobretudo na pandemia, que as pessoas só tinham os meios digitais para circularem. E hoje o fluxo de informação é desenfreado, então por isso as grandes empresas precisam tomar atitudes, ter ações agora para frear esse fenômeno. E o que aconteceu no caso da pandemia foi que, por exemplo, coloquei algumas empresas tomaram medidas, umas mais eficazes que outras, por exemplo, orientar os usuários diretamente para o Ministério da Saúde, vetar apps não reconhecidos como provindos diretamente das autoridades de saúde, dos órgãos oficiais, mas o fato é que é preciso desmonetizar e, mais do que isso, criminalizar
conteúdo falso nas redes sociais, porque esses conteúdos eles são utilizados, eles são feitos, afinal, para lucrar. Eles são feitos porque se lucra em cima disso. Quando você pensa em por que, então, que alguém compartilharia informações falsas, se isso pode levar a óbitos, é porque o conteúdo radical, conteúdo agressivo e extremo, ele gera mais afeto, gera mais engajamento no público em geral e, portanto, gera mais monetização. Então é preciso desmonetizar e criminalizar, punir severamente quem está divulgando informações falsas. Considerando que, antes de compartilhar, o que a gente pode fazer então, além das empresas, nós como indivíduos? Primeiro, você está olhando uma página, verifica se tem lá, tem um selinho de verificação, o conteúdo foi verificado, foi checado por veículos confiáveis, e você precisa também verificar, procurar por sites, por páginas, veículos de informação e comunicação das universidades, das instituições científicas que nós temos como consagradas e confiáveis no nosso país e no mundo, como a Fiocruz, o Instituto Butantan, por exemplo. E antes de compartilhar também, lembre-se que desinformação em saúde pode causar óbitos. Pense nisso. Porém, compartilhar informações corretas pode salvar vidas, por outro lado. A gente está vivendo uma era digital que só tende a se acelerar. Então, a gente precisa criar regulamentações adequadas para lidar com isso. Nós precisamos de nos responsabilizar enquanto sociedade e indivíduos. E é isso. Eu fico por aqui. Um prazer ter sua presença. Muito obrigado.